Olá, pessoal, tudo bem? Caneta e papel na mão. E aí, vocês me responderam aquelas perguntas que eu fiz, nosso encontro um, no nosso encontro 2, já é o terceiro encontro. Se você ainda não respondeu para você mesmo essas perguntas que eu fiz, por favor, responda, né? Porque, como eu falei, ela vai ser importante para vocês montarem o plano de negócio e para vocês também terem dados e informações para tomada de decisão. Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão de formalizar a empresa. É um item que eu gostaria de falar para vocês que é importante. Muitas pessoas, né, têm resistência à burocracia, aos custos que se tem, mas e nesse cenário de crise que a gente tem, né, a gente tem um pouco de receio de fazer isso, mas é importante, eu vou ensinar aqui para vocês como fazer isso, né? Como formalizar e das vantagens que tem de se regularizar o negócio. Então, é importante saber que quando você formaliza uma empresa, por exemplo, você tem alguns benefícios. Por exemplo, acesso ao microcrédito. Então, todo negócio, ele vai precisar de capital. Nós vamos ver lá no plano de negócio, que já é no próximo encontro, que a gente levanta dados sobre a parte financeira, sobre a parte de custo, de despesas, né? E então todo negócio ele vai precisar de capital para crescer. Não tem empresa que sobreviva sem capital, sem dinheiro, sem lucratividade. Então, né, qualquer empresa tem que ter capital. Então, quando o fornecedor, quando o cliente, quando o empresário, ele atua formalmente, ele tem acesso a microcrédito. Então, ele pode recorrer aos bancos, ao BNDES, né, que possui linhas de créditos especiais para micro e pequenos empresários. Então, isso aí e são juros e taxas, né, mais vantajosas do que taxas e juros de outros bancos. Então, BNDES, por exemplo, ele estimula o desenvolvimento, né, estimula o desenvolvimento de micro e pequenos empresários do país. Então, e precisa ser formalizado para ter acesso ao microcrédito. Outra vantagem é fazer parte de classes, né, de associação de classes, de sindicatos. Porque, na verdade, quando as pessoas se unem em prol de um objetivo, várias pessoas juntas, elas têm mais força, né? Então, os sindicatos, associações, quando você é formalizado e quando a empresa é regularizada e faz inscrições nessas entidades, ela pode receber proteção e benefícios dessas associações, desses sindicatos. Então, é importante também, a importância de formalizar é essa. Outra vantagem também de ser formalizado é que quando a empresa é formalizada, né, ela tem toda a documentação certinha, ela pode participar de licitações públicas, que é vender, né, o produto ou serviço para o Estado. Então, mas para isso, a empresa precisa de CNPJ. Quando não tem o cadastro no CNPJ, a loja, o comércio, o prestador de serviço, ele é impedido de participar de licitações. Então, pode perder oportunidades por isso. Por exemplo, também, se a empresa tiver um CNPJ, também ela pode comprar diretamente de um fabricante, né? Então, assim, pode ser que o preço fique mais acessível comprando diretamente do fabricante, né? Comprando diretamente da indústria, por exemplo. Então, às vezes você pode precificar melhor, porque está comprando direto da indústria, sem intermediários, porque se tem CNPJ. E outra coisa, ter mais segurança para atuar, por causa das fiscalizações, né? Quem atua de forma irregular pode ter sua mercadoria apreendida, pode ter seu estabelecimento fechado. Então, providenciar o registro do negócio é muito importante, porque resguarda o empreendedor, né? E aí pode agir com mais tranquilidade no mercado. Mas, professora, como é que eu faço para abrir, para formalizar a minha empresa? Primeiro é verificar a situação fiscal do sócio, se tiver sócios, né? Se for uma empresa limitada, porque você tem
a microempresa individual e você tem a empresa limitada. Você pode atuar de forma individual ou pode atuar de forma limitada é quando você tem sócios, né? Então, precisa procurar informação se há pendência no CPF de cada sócio. Se tem algum tributo, se tem alguma multa para pagar, se tem algum tributo para pagar, ou se tem algum imposto de renda para declarar. Então, a primeira questão importante é verificar se todos os dados ali estão regulares, né, dos sócios. Depois, fazer uma consulta prévia do nome empresarial. Então, assim, qual é o nome que a empresa vai adotar no mercado? Então, é preciso realizar uma pesquisa para assegurar que nenhum outro negócio, nenhuma outra empresa, nenhuma outra loja já esteja trabalhando ou tenha registrado o nome que você escolheu. Às vezes eu dou uma volta de carro, assim, eu fico vendo, né? Algumas empresas com nomes, por exemplo, Siri Cascudo Sanduíche, Sanduicheria Pit Dog. Você não pode usar o nome que ele é de, por exemplo, o Siri Cascudo que eu dei o exemplo, né? É de uma empresa americana, esse nome do desenho lá do Bob Esponja. Então você não pode usar esse nome. Você não pode usar, por exemplo, Turma da Mônica, é, é, Moranguinhos da Turma da Mônica. Só se o Maurício de Souza, que detém, que é dono do registro dessa marca Turma da Mônica, né, te der autorização para isso. Mas para isso você tem que pagar um aluguel, né, para ele do nome que você coloca lá. Você simplesmente não pode colocar lá a figurinha da Mônica, Tomatinho Cereja ou Moranguinhos da Turma da Mônica e pronto, né? Você tem que pagar por isso. Então, essa questão do nome ela é muito séria, porque o nome que você vai colocar no seu comércio, você tem que fazer uma busca prévia, uma consulta prévia para registrar ela. Então, é essencial que se faça isso, porque às vezes as pessoas já conhecem seu comércio com aquele nome e vem outra empresa, coloca o nome igual, e se você não tiver registrado, você tem que mudar o nome, né? Tem que ver também a questão da situação do endereço escolhido, né? Com a prefeitura da cidade. Se esse endereço está regular, né? Se for um aluguel, como é que está a questão do contrato de aluguel, se está ativo, né? Enfim, precisa ver isso tudo. O contrato social também é uma peça importante e essencial, que vai ser o documento que contém as informações jurídicas e o regimento interno do negócio, assim como todos os direitos e os deveres dos membros envolvidos naquele empreendimento. Então, depois que você elabora o contrato social, né, que um contador pode fazer isso para você, é lógico que você tem que contratar um contador para isso. Eu estou falando aqui basicamente do que tem que ter, porque esse é um trabalho que o contador que você contratou vai fazer para você, né? Esse contador, por exemplo, ele já tem um contrato social padrão lá para isso. Então, o contrato social, depois dele ter sido feito, ele tem que ser registrado na junta comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, né, dependendo da modalidade empresarial que as pessoas escolheram. Então, tem sociedade simples, sociedade limitada, foi como eu falei. Então, deve fazer esse registro em cartório na cidade que o comércio vai ser instalado. Então, é importante que se faça isso também. Com isso, se faz, né, depois desse passo a passo aí, se faz chega o momento, então, de providenciar o CNPJ. O que é o CNPJ? É o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. É o número, então, que identifica a sua empresa no país. Então, ela tem a mesma função que o CPF. O CPF é Cadastro de Pessoas Físicas e o CNPJ, então, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Sem esse número, o seu empreendimento, o seu negócio, a sua empresa, ela não vai existir legalmente. Então, hoje em dia está mais fácil providenciar esse cadastro, né? Porque todo esse processo hoje em dia pode ser concluído pela internet. Então, o contador, né, vai acessar a Secretaria da Fazenda, escolher a opção lá de inscrição de primeiro estabelecimento e vai certificar essa empresa.
Depois também tem um passo muito importante, que é providenciar os alvarás de funcionamento e do corpo de bombeiro, né? Porque tem que ter o alvará do funcionamento da empresa, né? A prefeitura pode dar esse alvará, a prefeitura municipal da cidade, ou a Secretaria Municipal de Fazenda, ele vai dar esse alvará para o seu estabelecimento funcionar e o corpo de bombeiros também. Porque o corpo de bombeiro ele vai dar alvará para saber se o local é seguro e se tem permissão para operar. Sem esses alvarás, é muito difícil atuar no mercado, porque pode gerar um problema muito grande, né? Então, esses alvarás vão evitar problemas com o fisco, com a justiça, com a saúde, né, com a segurança do local. Também, depois desses passos, tem inscrição estadual. Parece muita coisa, mas isso é tudo para dar segurança para o processo legal da empresa. A inscrição estadual, ela é uma exigência legal para as empresas também, para que atuam no setor da indústria e do comércio, ou aquelas que prestam serviço de transporte, né? Então, a inscrição estadual, aí você tem que ver com o contador se é necessário abrir, né, essa inscrição, a inscrição estadual, e para o estabelecimento exercer essas atividades, né? Também, né, cuidar do cadastro na Previdência, do registro nos sindicatos, por exemplo, se você tiver funcionário, então o cadastro na Previdência, né, o passo a passo para o registro dos sindicatos patronais, se tiver funcionário, então por exemplo, tem que ficar atento também à licença da Anvisa, né, para funcionar legalmente. Se for uma empresa, né, que é microempreendedor individual, que vai trabalhar por conta própria, que não vai ter sócio, que vai ter um faturamento anual inferior a R$ 60.000 também, o processo de formalização é um pouco menos burocrático. Tem um portal que se chama Portal do Empreendedor, que lá a própria pessoa providencia o cadastro, né? Também tem o processo também de optar pelo Simples Nacional, onde que você paga os impostos, né, através do Simples Nacional. No cadastro no portal do empreendedor também é possível fazer a inscrição na junta comercial, fazer o CNPJ, fazer o alvará provisório de funcionamento, então, e gerar o certificado da condição de microempreendedor individual. Então, tem que ficar atento às fiscalizações, né? As fiscalizações sanitárias, fiscalizações ambientais, as fiscalizações de segurança, as fiscalizações trabalhistas. É por isso que tem que estar atento a todas as informações, como eu falei desde o encontro passado, aos dados, às informações, porque é isso que faz, que dá robustez ao empreendedor. Quanto mais dados, quanto mais informações ele trabalha com mais segurança, né? Ele não tem riscos. Por quê? Porque, por exemplo, um risco de não formalizar a empresa primeiro, a empresa não pode nem emitir nota fiscal. Se o consumidor precisar de nota fiscal, ele não vai poder emitir, né? Essa empresa não vai poder emitir. Outra coisa, essa empresa pode ser punida pelo governo. Ele pode aplicar multas, né? Aplicar algumas punições que podem quebrar uma empresa, né? Pode ter, por exemplo, ações trabalhistas. Por quê? Porque você tem que ter regularidade no FGTS, no INSS, isso é obrigação, né? Então, não ter a formalização da empresa pode ter ações trabalhistas. Então, dessa maneira, fica mais difícil a lucratividade, fica mais difícil ganhar dinheiro. Então, todo encontro meu, eu vou tocar nesse ponto que é a questão eu vou repetir, né, de dados e de informações. Quanto mais dados você tem, quanto mais dados você busca, quanto mais informações você busca, melhor fica a sua empresa, né? Mais garantia de lucratividade. Hoje nós estamos num mercado extremamente competitivo. Isso eu venho falando para vocês, né? No primeiro encontro nós falamos, no segundo encontro nós falamos, né? Cada vez mais tem empresas no mercado, né? Se você pensa em montar uma farmácia, tem muita farmácia. Se você pensa em montar supermercado, tem muito supermercado. Uma empresa de hortifruti tem muito.
Então, assim, mas o que vai fazer a diferença? É a superação dos concorrentes. A competitividade empresarial é o que mantém as empresas sempre motivadas a continuar melhorando e a superar os seus concorrentes. Isso é que é competitividade. É essa força, essa motivação de sempre estar melhorando. Então, toda empresa ela vai precisar lidar com concorrência. Então, diante disso, ela tem que manter sempre esforços para superar as outras empresas com quais ela divide o mercado. Não tem jeito, não tem como as empresas, né? A gente trabalha numa estrutura de mercado que chama concorrência perfeita. A gente não está trabalhando em monopólio, que é uma empresa só, ou oligopólio, que são poucas empresas. As empresas geralmente trabalham numa, a gente chama de estrutura de mercado, que é a competitividade perfeita, ou seja, as empresas elas dividem o mercado com várias outras empresas. Para isso, ela precisa ter força, precisa ter motivação para continuar crescendo, para continuar se desafiando. A definição de competitividade é a capacidade da empresa formular e implementar estratégias concorrenciais que lhe permitam obter e manter a longo prazo posição sustentável no mercado. E como se faz isso numa condição informal? Eu acho muito difícil. Para ela sustentar, né, no mercado, ela tem que ter lucratividade. Para ela ter lucratividade, ela precisa vender para mais pessoas com preço melhor. Então, ela vai ter que emitir nota fiscal, ela vai ter que ter, às vezes, acesso ao crédito. Então, quando a gente fala de competitividade, a gente está falando, então, de um ponto que é importante e fundamental, que é sempre trazer, né, a competitividade, ela está pensando em trazer, então, um valor agregado para o produto ou para o serviço que se vende naquele local. Então, essa empresa ela precisa estar visível para o mercado. A cada vez mais os clientes têm que olhar para essa empresa com um olhar que ela valoriza. E para isso a empresa tem que se valorizar. E para se valorizar, ela tem que estar sempre ultrapassando desafios, buscando dados, buscando informações para essa empresa se tornar mais inteligente e assim tomar decisões mais acertadas. Pessoal, no nosso próximo encontro, a gente já vai começar a falar, né? A gente vai falar sobre o plano de negócio, que é uma parte muito importante do empreendedorismo. Espero todos vocês, tá bom? Até mais!